Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós estamos ouvindo duas séries de sermões começadas hoje. De manhã nós aprendemos sobre encontros transformadores. O primeiro foi o encontro de Jesus com Pedro na pesca milagrosa. E o Senhor nos disse, nunca deixe de perseverar. À noite a série é Peregrinando com o jovem Davi. Nós vamos aprender como Davi enfrentou grandes provações antes de se tornar rei e foi preparado pelo Senhor nas provações que enfrentou. Nós teremos 5 sermões em cada série. Obviamente não se cobrirá todos os encontros de Jesus, nem tudo sobre a vida de Davi nesse período. Mas o Senhor há de falar aos nossos corações e edificar a nossa vida e fortalecer a nossa fé. 1 Samuel 16 diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala ao nosso coração. Deus, aqui está o teu povo, em casa está o teu povo. Fala, Deus, para a glória do nome de Jesus, para a edificação do teu povo. Que o Senhor apareça, que a glória dele resplandeça e que somente ele seja exaltado ao ouvirmos a sua palavra. A ele toda a glória, a ti, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque ninguém é tão glorioso, tão sábio, tão bondoso como o Senhor. Fala conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. O povo de Israel cometeu um grande pecado. O Senhor era o seu rei. Mas eles, vendo que as nações vizinhas que adoravam falsos deuses tinham seus reis, e porque eles pecavam, Deus permitia que esses reis das nações vizinhas viessem e os escravizassem.
Então eles ficaram angustiados e tiraram os olhos do Senhor e resolveram pedir um rei. Samuel ficou muito chateado. Deus também ficou irado e mandou grandes trovões, mas mandou um rei para eles. E o rei que Deus mandou foi Saul, o homem mais alto de Israel, mais destacado de Israel, mas tremendamente tímido e medroso. Quando foi ser coroado rei, estava escondido na bagagem, porque não queria assumir tal chamado e tal função. Ah, querido amigo e irmão, mas Deus abençoou Saul. Mas Saul tinha sérias falhas de caráter. E algumas vezes ele quis agradar mais o povo do que a Deus. Em uma determinada situação, num momento de guerra, ele tinha que esperar Samuel para que fizesse o sacrifício. Ele esperou Samuel uma semana e Samuel não chegou. Então ele, por temor aos soldados, aos homens e ao povo, começou e fez e realizou o sacrifício. Então Samuel chegou e o reprovou, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. Em outra situação, o Senhor mandou eliminar todos os amalequitas, seu gado, e matar o seu rei. Mas Saul, para, querido amigo e irmão, ficar numa boa situação diante dos olhos dos seus homens, deixou com que todos os amigos e irmãos tomassem o gado dos amalequitas e preservou a vida do seu rei. E por causa desses pecados, de desobediência a Deus, de temor ao povo mais do que a Deus, o Senhor avisou a Saul por meio de Samuel que lhe tiraria o reino. E depois o Espírito do Senhor abandonou a Saul. E Samuel ficou muito triste quando viu Saul ser abandonado por Deus. E o nosso texto começa com o Senhor repreendendo a Samuel, dizendo o seguinte: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Querido amigo e irmão, Deus é Deus, e Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor manda que Samuel vá a Belém, e tome o chifre com azeite, para ungir o novo rei de Israel, na casa e na família de Jessé. Samuel tem medo. Se Saul descobrir, eu vou ser assassinado. Saul era um homem tremendamente volúvel emocionalmente e muito temperamental. Então Israel, as pessoas já estão com medo. Tanto é que, se você olhar bem para o texto, quando Samuel chega ali, os anciãos da cidade de Belém perguntam: é de paz a tua vinda? Eles estão morrendo de medo. Vai que alguém precisa ser morto. Em um determinado momento, por causa de um voto estúpido, Saul quase matou seu filho. Só não matou Jonatas porque o povo não deixou. Então Samuel vai, e o Senhor diz: vai, e vai à casa de Jessé, e diga que você vai para oferecer sacrifício. Então Samuel chegou ali e disse que a sua ida era de paz, e disse: vim sacrificar ao Senhor. E convidou os anciãos de Belém, e principalmente a família de Jessé. Então, depois de sacrificar ao Senhor a parte que lhe tocava comer, ele comeria com os filhos de Jessé. E aqui dentre os filhos de Jessé, o Senhor escolhe um rei para Israel. Aqui nós vemos a unção de Davi, a preparação de Davi, o chamado de Davi para ser rei em Israel. E o tema da nossa mensagem nessa noite é: quando Deus escolhe alguém. Nós vemos aqui quando o Senhor escolheu Davi. E o Senhor escolheu você que crê em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para ser filho de Deus. E das mãos do Senhor ninguém arrebata você. Mas, querido amigo e irmão, o Senhor também escolhe homens e mulheres para se dedicarem à sua obra e para ser uma grande bênção em suas mãos. Então esteja muito atento. Nós veremos aqui o que acontece quando Deus escolhe alguém. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, irmãos, em primeiro lugar, nós aprendemos que quando Deus escolhe alguém, Ele não vê a aparência. Quando Deus escolhe alguém, Ele não vê a aparência. O Senhor chamou a Samuel, Ele santificou a família de Jessé, ofereceu o sacrifício, e eles então se reuniram na casa de Jessé para comer. Vejamos o que diz os versículos 6 a 9. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração.
Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Quando Deus escolhe alguém, Ele não vê a aparência. É impressionante que você vê agora Jessé passando os seus filhos diante da presença de Samuel como num desfile. Eu me lembro lá no meu interior de Minas Gerais, que uma vez por ano na nossa cidade tinha a exposição agropecuária. Era um fenômeno que mexia com toda a região. E de repente então, no desfile passavam os bois mais bonitos e dizia: esse boi tem tantas arrobas e não sei o quê. Parece um desfile de boi aqui, né? Todo mundo passando na frente para falar as qualidades de cada um. E quando veio Eliabe é alto, grande, forte, elegante, tem pinta de rei. Samuel olhou para ele: tá aí, esse é o rei de Israel, o ungido do Senhor. E Deus fala para ele: não olhe para a aparência, rapaz. Eu não o escolhi, eu o rejeitei. Olha o que Deus diz aí no versículo 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Querido amigo e irmão, o texto nos diz que quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a aparência. Depois que Samuel viu Eliabe e achou que ele seria o rei, e o Senhor disse que o rejeitou, que não olhou para a sua aparência, que não olhou para o seu pedigree, que não olhou para a sua altura. Então Jessé fez passar Abinadab, mas o Senhor não tinha escolhido Abinadab. Jessé fez passar a Samar, mas o Senhor não tinha escolhido a Samar. Jessé fez passar os outros 4 filhos, e Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Quando Deus escolhe alguém, Ele não vê a aparência. Queridos amigos e irmãos, seres humanos são falhos. Infelizmente, eles veem a aparência. Talvez você diga consigo mesmo: eu não posso ser usado por Deus. Eu não sou uma pessoa tão bonita, tão elegante, tão destacada assim. Eu não venho de uma família importante. Eu não estudei nas melhores escolas do mundo. Eu não tenho os maiores títulos que existem. Eu não sou uma pessoa de tanta influência. Eu sou uma pessoa um tanto quanto desprezível. Eu não tenho uma cor de pele aceitável. Eu sou uma pessoa feia. Irmão, você tem que olhar para esse texto e ver o que o Senhor diz. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a aparência. Eu me lembro daquele dia em que Filipe foi pregar o Evangelho para Natanael. Natanael era um judeu de fina estirpe, consagrado, um homem de oração. Filipe chega para ele e diz assim: achamos o Messias. E aí Natanael pergunta: de onde que é esse Messias? E ele fala: de Nazaré. Aí Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E lá vem alguma coisa boa de Nazaré? O próprio Natanael olha conforme a aparência. A região norte, a região da Galileia, era desprezada pelos judeus, porque naquela região houve uma miscigenação do povo de Deus, e ali a população era mais dada a ser influenciada pelo estilo grego de viver. E o próprio Jesus foi desprezado quando disseram: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Querido amigo e irmão, eu gostaria de lhe dizer que quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a aparência. Talvez você anda muito entristecido porque você foi desprezado, talvez pela sua aparência. Talvez você sente que foi desprezado pela cor da sua pele. Talvez você sente que foi desprezado porque você não é de uma família muito importante. Talvez você sente desprezado porque você não estudou nas melhores escolas, não tem as maiores titulações. Mas eu gostaria de lhe dizer em nome de Jesus que quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a aparência. Alguns anos atrás, irmãos, eu ouvi uma frase do santo homem de Deus, que agora já está na glória, Dr. Russell Shedd, e ele disse o seguinte: os homens que impressionam os homens, na maioria das vezes, não são os homens que impressionam a Deus.
Os homens que impressionam os homens, na maioria das vezes, não são os homens que impressionam a Deus. A igreja protestante brasileira, a igreja evangélica brasileira é caracterizada por uma grande tietagem. Se alguém chega balançando um diploma dos Estados Unidos, você diz: uau, é maravilhoso, é glorioso. Não necessariamente. Porque a pessoa que só pode ter ficado na escola a vida inteira e nunca foi usado por Deus para fazer nada. Nós não devemos nunca desprezar o estudo, porque ele é uma grande bênção. Mas nós precisamos entender que Deus não se limita às limitações humanas. Deus não se limita às conveniências dos homens. Deus não se limita, querido amigo e irmão, àquilo que os homens dizem que deve ser e dizem que não deve ser. Eu já ouvi falar, amados amigos e irmãos, de igrejas que dizem: não, nós só queremos como pastor alguém que tenha pelo menos 2 doutorados. Meu Deus do céu, quem disser isso, por favor, rasgue as escrituras, porque nós temos que nos preocupar com os requisitos que Deus ensina na sua palavra. Quando Deus escolhe alguém, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Querido amigo e irmão, talvez você não seja alguém muito impressionante diante dos olhos dos homens. Talvez você seja considerado até alguém insignificante. Talvez você diga: pastor, eu sou muito pequenininho, eu sou baixinho, eu tenho uma estatura complicada. Pastor, eu sou muito comum. Pastor, eu chego a ser até feio. Hein? As pessoas zombam da minha aparência. Hein? Querido amigo e irmão, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E eu gostaria de lhe dizer o seguinte: a Bíblia disse que Deus gosta de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Então, meu querido amigo e irmão, se você é pequenininho, se você é frágil, se você se sente nada, é em você que Deus vai se glorificar. Porque se alguém se acha alguma coisa, nessa vida não vai resplandecer a glória de Deus. Deus usa aqueles que são quebrantados. A Bíblia diz: ao coração compungido e contrito, a este não desprezarás, ó Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a aparência. Não se preocupe se alguém te desprezou, se alguém não te considerou, porque você não tem sangue azul, porque você não vem de um grupo seleto politicamente, porque você não tem grande influência neste mundo. Se Deus está te chamando para fazer a obra dEle, para ensinar a palavra dEle, para fazer discípulos, para ensinar crianças, para ajudar os necessitados, para pregar o Evangelho, para ser uma bênção, Deus não se preocupa com a aparência. Certifique-se de que você tem um coração quebrantado, compungido, humilhado, lavado pelo sangue de Jesus. Deus vê o coração. Quando Deus escolhe alguém, Ele não vê a aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, o segundo personagem mais citado nas Escrituras, não tinha pedigree algum, mas foi o homem que Deus escolheu. Quando Deus escolhe alguém, em primeiro lugar, Ele não vê a aparência. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele exalta aos humildes. Quando Deus escolhe alguém, em segundo lugar, nós aprendemos que Ele exalta aos humildes. Olhemos para o texto, irmãos e irmãs. Nós vamos ler aqui o versículo de número 10, versículo de número 11, até o versículo 13. Diz assim o texto. Nosso ponto diz aqui: quando Deus escolhe alguém, segundo ponto do sermão, Ele exalta aos humildes. Vamos ler aqui do versículo 10 em diante. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência.
Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramá. Quando Deus escolhe alguém, em segundo lugar nós aprendemos que Ele exalta os humildes. Jessé fez passar os 7 filhos mais velhos. A situação mais triste de Davi, irmão, é porque Davi foi desprezado pelo seu próprio pai. Eu conheço muitas pessoas que foram desprezadas pelos seus próprios pais. E na maioria das vezes, se essas pessoas não encontram Cristo, elas têm as suas emoções muito abaladas. E algumas têm até atitudes disfuncionais, porque foram desprezadas e não amadas pelos seus pais. Davi foi desprezado pelo seu próprio pai. O seu pai passou seus 7 irmãos mais velhos diante de Samuel, e era como se Davi nem existisse. A ponto de Samuel: não é possível, Deus não se equivoca, Deus disse que era um filho seu, você não tem mais filho. E olha a resposta de Jessé, meu irmão. Jessé diz assim, versículo 11: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. A palavra usada no hebraico aqui para o mais moço é hakaton. Falta o hakaton. Se você traduzisse de uma boa maneira, ele ia dizer assim: falta o caçulinha. Mas a palavra ha é o artigo e katon o substantivo. Falta o insignificante, essa é a tradução da palavra. Falta aquele que não é bom para nada. Falta aquele que nunca vai ser rei. Falta aquele que está cuidando das ovelhas. É a única coisa que ele é capaz de fazer sem fazer alguma coisa errada. É essa a expressão do texto. O mais moço significa o caçula. Essa palavra no hebraico, katon, significa o insignificante. Davi foi desprezado pelo seu próprio pai. Mas Samuel falou: nós não vamos comer enquanto esse moço não chegar. E quando entra Davi, aquele menino que cuida das ovelhas, que dorme no relento, que matou um urso, que matou um leão, que sabe tocar harpa, que louva o Senhor desde menino. A Bíblia diz que Davi entra, aquele menino de pouco mais de 1,50 m. Ele era ruivo. Ele tinha, amado irmão, o rosto limpo. Diz o texto que ele era de bela aparência, moço bonito, com um sorriso no rosto. Foram buscar. E quando Davi aparece na porta, o Senhor fala com o velho profeta: esse é o meu ungido. Levanta e unge-o. E você vê então já o profeta velho e antigo tomando o azeite e derramando sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor tomou posse de Davi. Na hora da sua unção ele foi cheio do Espírito Santo. A regeneração se deu junto com a unção para o ministério. E Davi ali então, cheio do Espírito do Senhor, é indicado para ser o novo rei de Israel. Irmãos, esse texto me emociona profundamente. Tiago, no capítulo 4 de sua carta, se eu não me engano, no versículo 3, ele diz que Deus abate os soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Davi era o humilhado, Davi era o imprestável, Davi era o desprezível. Seu pai nem o contava entre os filhos, mas foi aquele homem, humilhado e humilde, que Deus escolheu para ser o rei de Israel, que Deus escolheu para ser o grande pai do Messias, o rei da glória viria em sua linhagem. Foi este homem que era desprezado pelo seu pai, que depois de Jesus Cristo é o personagem mais mencionado nas Escrituras, e que chega a ser honrado como tipo de Cristo, porque Jesus é o filho de Davi, e como Davi foi o maior rei de Israel, Jesus é o rei dos reis e é o Senhor de Davi, o rei da glória. Então Davi, amado irmão, o mais humilhado, foi o mais honrado, porque Deus tem prazer em abater os soberbos e exaltar os humildes.
Meu querido amigo e irmão, se você tem sido humilhado, se você tem sido pisoteado, não se preocupe. Entregue as suas lutas ao Senhor, meu querido amigo e irmão. Na hora certa, o Senhor te exaltará. Na hora certa, o Senhor vai te honrar. Eu gosto muito do texto de 1 Pedro, capítulo 5, que diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Talvez você foi jogado de lado. Talvez no momento ímpar da sua carreira te mandaram embora, esqueceram de você. Talvez você estava jogado lá no fundo do poço, ou como dizem lá no interior de Minas Gerais, lá no cafundó do Judas. Mas Deus, querido amigo e irmão, te tira de lá, te coloca onde Ele quer e usa a sua vida para a glória e para a honra do nome dEle. O que você precisa é dobrar os seus joelhos, porque Deus diz que Ele vai abater ao soberbo, mas vai exaltar os humildes. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe os humildes. Então, meu querido amigo e irmão, pare de achar que você é bom, pare de achar que você é alguma coisa, pare de achar que você é importante, mas se humilhe na presença do Senhor, e Ele, na hora certa, para a glória dEle, vai usar a tua vida, vai fazer de você uma bênção, Ele vai te exaltar para a glória e para a honra do nome de Jesus. Seja humilde. Deus abate os soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que acontece quando Deus escolhe alguém? O texto diz que Deus não olha a aparência. O texto diz, meu amado amigo e irmão, que Deus exalta os humildes. Mas o que acontece quando Deus escolhe alguém? Quando Deus escolhe alguém, Ele o coloca no lugar correto. Quando Deus escolhe alguém, Ele o coloca no lugar correto. Se você olhar comigo aqui a sequência do texto, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E Deus enviou um espírito maligno para atormentar a Saul. Você nunca tinha ouvido falar disso. Um espírito maligno de parte do Senhor. O Senhor mandou um dos demônios ir atormentar a Saul. Porque Saul era infiel a Deus, não amava a Deus, amava mais a si mesmo e tinha uma grande idolatria do poder. Então o Espírito de Deus se retirou dele. No Antigo Testamento isso acontecia. No Novo Testamento, se você tem o Espírito Santo, o Espírito do Senhor não se retira de você. Diz o texto aqui então que o Espírito do Senhor se retirou dele e agora um espírito maligno mandado pelo Senhor o atormentava. Então os servos de Saul disseram para ele: eis que um espírito maligno enviado por Deus te atormenta. Eles reconheciam que foi o próprio Deus que tinha enviado aquele demônio para atormentar a vida de Saul. E aí eles disseram a Saul o seguinte: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. E aí falaram para ele sobre um homem que sabia tocar. E esse homem era Davi, diz o texto. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar. E ele é forte, valente, homem de guerra, sisudo. Isso aqui é uma palavra do povo antigo, irmão. Sisudo é que sabe se comportar. Sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul então enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, aquele que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Deus coloca Davi no lugar certo. Veja bem que Davi foi ungido rei, mas ele não saiu ostentando diante dos seus irmãos: agora vocês têm que se ajoelhar diante de mim, porque eu vou ser o rei de Israel. Não. Ele continuou se portando como Racatom, como o caçulinha, como o insignificante. Ele continuou cuidando das ovelhas. Mas Deus coloca Davi no lugar certo. Saul agora é atormentado por demônios. Seus servos sabem que se alguém tocar a harpa e dedilhar para a glória de Deus, os demônios vão bater em retirada. E então, querido amigo e irmão, eles dizem ao rei para chamar alguém. O rei fala: escolha alguém que toque bem.
E aí indicam Davi, o filho de Jessé, o belemita, aquele moço que era valente, sabia tocar bem, homem de guerra, de palavras, e um rapaz bonito, de boa aparência. E Deus está com ele. Essa é a maior expressão do texto. E Saul manda buscar Davi. E Jessé manda uma oferta, manda vinho, manda pães, né? Quer agradar o rei, quer fazer aquela política, aquele meio de campo. E diz o texto bíblico que, quando Davi foi a Saul, esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Davi trazia alívio para aquele coração atormentado por demônios. E Saul ama a Davi. Davi é colocado no lugar correto e faz bem àquele homem que Deus abandonou. Ele abençoa a vida daquele homem, Saul ama, de maneira que Davi caiu na graça de Saul, e Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. É impressionante que Deus colocou Davi no lugar correto. Davi não precisou fazer politicagem. Davi não precisou pegar o telefone e ligar para o contato. Ou você não me indica para tocar harpa lá para o rei? Não tem, será que você não me indica para fazer isso? É? Será que você não tem um contato aí? Vamos fazer um meio de campo, networking. Alguém que já me bote no palácio. Eu fui ungido, eu preciso estar lá. Eu preciso aprender como é que as coisas acontecem. Não, meu querido amigo, irmão, não desespere. Quando Deus tem alguma coisa para você, é Ele que abre a porta para a sua vida. Apocalipse 3,7 disse à igreja de Filadélfia, a mim e a você, que o Senhor Jesus disse que Ele tem na sua mão direita a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que nunca ninguém jamais abrirá. Então, quando Jesus abrir uma porta, você vai entrar. Não precisa chutar, não precisa esbucar, não precisa se vender. É o Senhor que vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Não precisa tramar, é só esperar, que na hora certa, no lugar certo, Deus vai te colocar. Meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui no templo, e queridos irmãos e irmãs que estão em casa, eu acredito que Deus colocou Davi naquele momento perto de Saul por duas coisas. Em primeiro lugar, Davi precisava aprender como era a vida na corte. Davi precisava conhecer quais são as lutas que um rei enfrenta. Davi precisa saber quais são os desafios de um rei. Davi precisa aprender a como lidar com os generais, como lidar com autoridades. Davi está lá diante do rei, e diante daquelas pessoas ele é como alguém insignificante. Ele está ali só na hora que o rei está doente, ele aparece, toca a harpa, e os demônios saem, e ele traz alívio para o rei. Mas, num primeiro momento, ele passa desapercebido ali, mas ele está ali observando tudo. Ele está observando como os generais tratam o rei, ele está observando como se faz estratégia de guerra, ele está observando e aprendendo, ele está aprendendo, ele não perde uma oportunidade sequer. Ele está aprendendo. Inteligente, amado irmão, é aquele que aprende. Já dizia Howard Hendricks, amado irmão, que aquele que para de aprender, para de ensinar. Essa semana eu vi uma live, me enviou minha querida esposa uma live muito preciosa de dois autores muito lidos no Brasil, Max Geringer e Reinaldo Polito. Eu já li tudo de Reinaldo Polito. Reinaldo Polito é o maior professor de oratória do Brasil, irmãos. E nós pegamos os meninos lá em casa, adolescentes, eles, não sei se querem assistir isso. Eu falei, vamos assistir. Aqui está tudo que vocês precisam aprender. Esses cabras sofreram e eles têm o que ensinar. E nós aprendemos, irmãos, com aqueles professores preciosos, sobre como você deve se portar para ter um bom emprego, para falar bem, para fazer toda a diferença. Temos que aprender. Davi foi colocado no palácio para aprender. Mas eu acredito que é uma segunda razão pela qual Davi foi colocado naquele palácio. Davi foi colocado ali, irmão, para aprender o que acontece com um homem que idolatra o poder e que é abandonado pelo Espírito Santo. Um homem que idolatra o poder e é abandonado pelo Espírito Santo, vai ser alguém atormentado por demônios. Uma pessoa que idolatra o poder e apaga o Espírito Santo, vai ser alguém tão dominado pela sua idolatria, que vai ser atormentado por demônios. Davi precisa aprender
ele vai ser rei. Ele não pode fazer do poder o seu Deus. O grande problema de Saul é que ele fez do poder o seu Deus e colocou o poder no lugar de Deus. E quando teve que ser fiel a Deus, preferiu ser político com o povo, para ficar bem na fita, como dizem os jovens, e agradar o povo. Mas desagradou a Deus, e porque agradou o povo e desagradou a Deus, foi reprovado pelo Senhor. Então, querido amigo, irmão, Davi precisa aprender o que acontece com um homem que abandona Deus, idolatra o poder, é abandonado pelo Espírito Santo e vai ser atormentado por demônios. Isso não pode acontecer com Davi. Ele tem que ser um instrumento para aliviar aqueles que se afastaram de Deus. Querido amigo e irmão, não se desespere. Se Deus tem um projeto para a sua vida, Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Seja sábio, seja crente. Você vê que se disse de Davi aqui, que ele era um homem valente, que ele era um homem sisudo, era um homem de boa aparência, mas sobretudo que o Senhor estava com ele. Preste atenção, cuide do seu caráter, da sua reputação, cuida Deus. Querido, reputação é aquilo que as pessoas dizem de nós. Caráter é aquilo que nós de fato somos, na presença de Deus. Então, querido amigo e irmão, antes de se preocupar com a sua reputação, se preocupe com o seu caráter. Davi era homem valente, Davi era homem sério, Davi era um homem que se portava bem, Davi era um homem abençoado por Deus. Busque a Deus, viva para a glória de Deus. E se Deus quiser te colocar em algum lugar, você não precisa fazer politicagem, você não precisa pegar o telefone e ligar, fulano me indica para isso. É o Senhor quem vai te colocar no lugar certo, na hora certa, para fazer tudo o que Ele quer, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Deus está nos chamando para realizar a sua obra. Nós aprendemos que quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a aparência. Quando Deus escolhe alguém, Ele exalta os humildes. Quando Deus escolhe alguém, Ele o coloca no lugar certo. A maior demonstração disto tudo, amado irmão, é aquele a quem Davi tipifica. É Jesus. Se você olhasse exteriormente para o Senhor Jesus, você o desprezaria. Isaías, no capítulo 53, diz que ele não tinha qualquer beleza. Ele não tinha boa aparência. Ele não era bonito, belo e destacado aos olhos dos homens. Jesus não era aquela figura nórdica ou europeia que você costuma ver nos filmes. Não é alguém alto, loiro, de olhos azuis, nada contra quem é loiro de olhos azuis, viu? Mas não é aquela pessoa que se destaca naturalmente pela sua beleza. Jesus tinha aquela feição daquele pessoal que vive naquela região do Médio Oriente. Ele era alguém comum e corrente, ele não tinha formosura, Isaías disse. Ele não revelava aquela grande aparência, mas era o próprio Deus. Se você olhar, Jesus não veio se exaltando e se glorificando a si mesmo. Ele não chegou tirando César do poder e disse: quem manda aqui sou eu vim destronar Satanás e eu vim acabar com tudo isso. Não. Ele nasceu numa manjedoura, numa cidade insignificante, foi criado em outra mais insignificante ainda, e até os 30 anos de idade se dedicou ao trabalho da carpintaria em Nazaré. E quando ele começou a pregar na sua própria cidade, disseram: esse não é filho do carpinteiro José? Nós não conhecemos seus irmãos, Tiago, Judas, Simão, eles não estão entre nós, e suas irmãs também. Jesus viveu em humildade. Davi tipifica Cristo, porque Cristo não impactou com a aparência. Cristo não impactou manifestando o glorioso poder. Ele foi humilde. Jesus é o maior dos pregadores e o maior dos pastores, irmãos. E dá pena pensar que muitas igrejas nos dias de hoje não aceitariam nem sequer que ele pregasse, porque ele não tinha grande aparência. Ele era um homem humilde.
mas você o vê no lugar correto. Qual é o lugar correto em que você o vê no clímax do seu ministério? Cravado numa cruz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele que não impactava pela aparência, que era humilde, foi cravado numa cruz no teu lugar e no meu lugar, para que todo aquele que se arrepende e crê nele, seja perdoado de seus pecados, seja restaurado em sua comunhão com Deus, tenha vida eterna e se torne filho e amigo de Deus, e tenha lugar garantido nos céus, e tenha paz com Deus aqui. Tudo porque o escolhido de Deus, que não impressionava o mundo, que não impressionava os homens, era o Filho de Deus que deu a vida na cruz para nos salvar. Mas não se engane, querido amigo e irmão, porque a nossa realidade, querido irmão, é uma realidade mais escondida. Se você olha para os grandes homens, escritores usados por Deus, eles têm uma grande imaginação. E todas as vezes que acontece com você, você precisa enxergar a realidade atrás da realidade. Algumas vezes, querido amigo e irmão, você está sendo atacado, mas por trás daquele ataque está o ataque de Satanás. E você precisa ter mente espiritual e uma imaginação bíblica para enxergar a realidade. Esse homem que foi desprezado, no final, querido amigo e irmão, ele virá com a mais bela e gloriosa aparência. Hoje ele é glorificado, é o mais belo de todos. O seu rosto brilha como o sol na sua força, os seus pés são como bronze polido, ele veste uma roupa branca, a sua voz são voz de muitas águas. O apóstolo João, quando viu, caiu no chão como morto. Tal é a sua glória, tal é o seu esplendor, tal é a sua beleza. Esse, querido amigo e irmão, que não tinha aparência, agora é o mais belo de todos. Esse que foi humilhado, agora virá em glória, exaltado. A Bíblia diz que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vão se dobrar diante de Jesus Cristo, Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio em humildade, agora ele virá em glória e manifestará o seu poder, e humilhará a todos os seus inimigos e a todos que o desprezaram. Você o viu na sua cruz, mas na glória eterna você o verá no seu trono, no lugar em que ele tem que estar, de onde ele reinará para sempre e dominará todas as coisas. O reino de Deus agora não vem com visível aparência, mas vem no coração. Meu irmão, eu gostaria de dizer que talvez agora você não tenha uma aparência impactante, mas se você crê em Cristo Jesus, você será tão belo e terá um corpo glorificado como o dele. Talvez agora você esteja entre os humildes, os desprezados. Preste atenção, a Bíblia diz que você vai sentar-se no trono e vai reinar com ele na eternidade. Querido amigo e irmão, talvez você diga: meu Deus, eu não estou no lugar correto, esse mundo não é minha casa. Você está no lugar em que Deus queria que você estivesse, e na eternidade você estará na glória para sempre, na presença de Jesus. Portanto, se Deus te chamou, não se importe com o aplauso da multidão. Não se importe como homens e mulheres te tratam. Faça aquilo que é certo. Tenha paz da sua consciência. Agrade a Deus. Saul perdeu seu reino porque se tornou um politiqueiro e deixou de viver para a glória de Deus. Quem quiser agradar a homens não agradará a Deus. Que você entenda que você precisa agradar a Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a aparência, Ele exalta os humildes, Ele te coloca no lugar correto. Crê em Jesus. Ele pode te salvar, Ele pode se exaltar em sua vida, Ele pode fazer de você uma grande bênção, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe
que o Senhor te conduza, que o Senhor seja exaltado na sua vida, que você seja um instrumento útil nas mãos de Deus. Se o Senhor está te amando, dedique a sua vida para mim. Pregue o meu evangelho onde eu te coloquei. Me represente, seja uma bênção. Faça toda a diferença na pandemia. Você é meu missionário. Você é minha missionária, você é meu discipulador, você é minha testemunha. Vai, pregue meu evangelho, viva uma vida piedosa e impacte o mundo. Não se preocupe se você, querido amigo, irmão, não impressiona os homens. Não se preocupe se você é humilde. Não se preocupe, Deus vai te colocar no lugar correto. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa a minha vida, em nome de Jesus. Que tal como Davi, que era humilhado e teve uma grande influência nas mãos de Deus. Que você que é quebrantado, seja usado poderosamente, de maneira impactante, para abençoar a sua família, para abençoar a igreja, para abençoar a nossa cidade, para abençoar o mundo. Que o Senhor te use em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém.